Um dos principais argumentos que a gente tem ouvido pra quem quer defender a série de The Last of Us agora na segunda temporada é que se você quer uma história igual a do jogo, jogue o jogo e esqueça a série. A série é uma história própria, com uma coisa própria, e ela deve seguir do jeito que ela quiser seguir. O que eu, particularmente, acho meio esquisito, né? Porque a gente tá falando aqui de uma adaptação. E uma adaptação, ela não precisa ser uma cópia fidedigna, ela não precisa ser uma transcrição da sua obra original para ela ser boa. Ela deve seguir alguns requisitos básicos que a segunda temporada de The Last of Us simplesmente não está seguindo ou simplesmente jogou no lixo. E quando a gente for pensar, né, tipo, o que é uma boa adaptação? Quais são as boas obras adaptadas ou inspiradas em livros, quadrinhos? Vem alguns exemplos na minha cabeça, né? Então vem, sei lá, O Iluminado, né? Vem O Senhor dos Anéis, vem o filme do Homem-Aranha 1, vem Sin City, né, que é um filme muito bacana, inspirado na obra em quadrinhos, ou até mesmo 300 de Esparta, né? E cada um desses exemplos que eu citei, você vai ver que eles têm uma pegada e uma temática e o jeito de abordar uma obra muito diferente. Então, quando a gente tá falando de Sin City e 300, eles são quase retratações um por um dos quadrinhos, né? Então, os diretores de suas obras usaram os quadrinhos como storyboard do filme, eles retrataram o uso de cor, quadros, cenas, é como se você estivesse vendo o quadrinho em movimento. Mas por mais que seja o quadrinho em movimento, nunca vai ser um pra um, porque a gente nunca viu o quadrinho em movimento. O quadrinho não tinha voz, o quadrinho não tinha som, o quadrinho não tinha atores interpretando, então só de você trazer para uma outra mídia já é uma coisa nova. E pra quem gosta dos quadrinhos de 300, quando você assiste ao filme de 300, é uma boa adaptação, né? Existem os seus exageros, né? Afinal de contas, Zack Snyder, mas é uma boa adaptação. Os quadrinhos de Sin City, né? Você vê o primeiro filme do Sin City, uma excelente adaptação de uma obra que por muito tempo era considerada inadaptável. Quando a gente vai falar, por exemplo, de O Iluminado, ele toma várias liberdades em relação ao livro. Várias liberdades. E eu sou um grande fã do Stephen King. Normalmente sou muito mais fã dos livros do que dos filmes. Se você me perguntar, O Cemitério Maldito, talvez seja o meu livro favorito do Stephen King. Prefiro muito mais o livro do que o filme. Os filmes que tiveram, né? Você fala pra mim, Dança da Morte, prefiro muito mais o livro do que as adaptações que tiveram. E assim por diante. Porém, O Iluminado é um dos poucos casos onde eu consigo olhar e falar, impressionantemente, como esse filme melhora o livro. É coisa de louco, né? Coisa do Kubrick, louco. Mas ele consegue pegar coisas do livro e melhorar no filme. Quando a gente olha pra Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis toma uma série de liberdades em relação ao livro. Tem personagens que somem, personagens que ganham um papel maior, personagens que são condensados em um só, arcos que desaparecem, arcos que vão aparecer só na versão estendida, ou arcos que perdem importância. Porém, acho que não existe um louco que olhe pra Senhor dos Anéis e fale, não, essa é uma adaptação ruim. Não, a adaptação do Senhor dos Anéis, ela é boa. Ela é muito boa. Ela não só ela é honesta, ela é quase uma carta de amor aos fãs do Senhor dos Anéis e fez com que Senhor dos Anéis se tornasse o que é hoje em dia. Os filmes do Peter Jackson exponencializaram muito o legado de Tolkien. E o filme do Homem-Aranha 1, do Sam Raimi, eu falei assim, pô, é uma boa adaptação? É uma boa adaptação, é um bom filme, super elogiado. Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 3, que tá tendo um revisionismo histórico. Porém, se você for parar pra ver, ele toma uma série de liberdades e de escolhas, algumas até polêmicas, mas que o público olha e fala assim, pô, tudo bem você tomar umas liberdades, tudo bem você mudar alguma coisa, porque mesmo assim ainda é uma boa adaptação. O Homem-Aranha 1 troca os lançadores de teia de botãozinho por lançadores de teias orgânicos. Eles tiram o papel da Gwen Stacy, colocam a Mary Jane como um amor de infância do Peter Parker. Isso nunca aconteceu. A parte da escola do Peter Parker ela é muito encurtada. Então eles mudam uma série de coisas, porém quando você assiste o Homem-Aranha 1, e eu lembro de assistir isso na época, e eu lembro dessa conversa na época, e até mesmo hoje em dia assistindo, não tem como você não olhar e falar assim, essa é uma excelente adaptação do Homem-Aranha 1. E por que The Last of Us, a segunda temporada, não consegue ter os elogios, o carinho, que essas obras as quais eu citei, que também têm suas mudanças, que também fazem suas adaptações, né, tiveram? É isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, sou jornalista, apresentador. Eu tenho feito aqui uma série de vídeos falando sobre The Last of Us na HBO Max, que agora mudou o nome, né? Agora mudou o nome. A bagunça é tão grande que até o lugar onde passa muda o nome. Se você ainda não me conhece, quero pedir pra você se inscrever aqui no meu canal,
deixe o seu like, compartilhe, diga o que você está achando da série de The Last of Us aqui na Max, né? Gosto muito do André Rene. Então, deixe aí as suas impressões também, né? Esse é meu canal de cortes, é um canal novo, mas é um canal onde normalmente eu falo de cultura pop, falo de filmes, falo um pouquinho mais de games. Então aqui é o lugar onde a gente vai falar um pouquinho mais disso. Então conto com você. A gente tem uma playlist com todos os vídeos que eu fiz de The Last of Us. Vai ter a resenha aí do sexto e do sétimo episódio em breve. Depois eu vou fazer um resumão da última temporada. Então eu vou falar um pouco aí porque eu gosto muito de The Last of Us. E já vou embarcar aqui pra falar disso, né? Eu sou muito fã de The Last of Us, tá? Gosto muito do primeiro jogo, gosto muito do segundo jogo. Acho que o primeiro jogo, durante muito tempo, foi o jogo da minha vida, assim, um dos jogos que eu mais gostei de jogar, a história, tudo. Até vir o segundo jogo, que eu gosto muito, apesar das pessoas serem muito divisivas contra ele e tudo mais. Mas eu defendo, gosto e curto. Então, se você vai vir com aquele papo reducionista, lacrador, que é uma coisa que tá acontecendo, o Quebrando o Tabu tá falando de The Last of Us, gente. Quando chegou no The Last of Us, do Quebrando o Tabu, é que você já entendeu um pouquinho de onde tá o nível da conversa, né? Porque agora o papo é... Ai, as pessoas estão criticando a Bella Ramsey... As pessoas estão criticando a Bella Ramsey de Ellie porque elas são misóginas e elas queriam uma atriz bonita e isso é o preconceito e eles odeiam mulheres e a misoginia porque quer sexualizar... Não, gente. Não. Desculpa falar. Esse vídeo aqui não é pra falar da aparência da Bella Ramsey, não é pra ser um vídeo misógino, não é pra ser um vídeo preconceituoso, é pra fazer uma análise de algo que está ruim, usando argumentos, fatos, ideias, tá? E acho que é uma coisa importante da gente falar. A Ellie no jogo de The Last of Us, ela não é sexualizada em nenhum momento. Ela não é uma personagem sexualizada, ela não é a Samus. Ela não é a Sonya Blade de Mortal Kombat, a Kitana, sabe? Ela não é uma personagem que ela é sexualizada. A gente não tá jogando Stellar Blade. Então você achar que a gente cria uma sexualização na série igual é do jogo é porque você é um ignorante que você nunca jogou o jogo. Você não sabe o que aquela comunidade gosta daquele jogo. Mas enfim, é muito fácil você pegar uma bolha que sim existe, né? O próprio Ei Nerd tomou críticas dessa bolha e querer reduzir todo mundo que está falando mal da série ou está criticando a série, apontando coisas na série porque nós somos fãs, né? A gente gosta da obra, a gente merece, a gente pode, né? Porque afinal de contas, pra cobrar da gente, pra pagar o remaster 1, 2 e 3, tudo bem. Agora pra gente poder criticar não pode, porque senão você é misógino, machista. Enfim. Vamos falar um pouco da adaptação, né? O que eu acho que uma boa adaptação de uma obra, ela tem que ter? Ela tem que manter algumas coisas. Ela precisa necessariamente manter a história original? Não. Eu não acho que ela precisa necessariamente manter a história original. Porque algumas histórias, elas são intranscritíveis, né? Você pegar um livro de 1000 páginas e você olhar um filme, é muito difícil você fazer essa transcrição. Os livros do Harry Potter, pô, os filmes do Harry Potter são boas adaptações de Harry Potter. Deixam coisas de fora? Deixam. Eu prefiro os filmes do que os livros? Não. Mas eu acho que são boas adaptações. Porque são inadaptáveis para os filmes, os livros. Porque os livros, eles contam histórias de um ano num período escolar. Tem coisas as férias escolares, o passeio pelo campo, os namoros. Tem coisas no livro que, pô, não faz sentido pra uma história de 2 horas se manter, de 2 horas e meia. Então você tem que fazer cortes. Então você pode mexer na história, tá tudo bem. O que você vai cortar, o que você vai manter, é o que vai manter aquela história viva ou o que vai manter aquela história morta. Mas o que importa pra gente? Talvez a primeira seja a temática. Qual é o tema daquela história? Do que a gente tá querendo falar? Quais são os elementos principais disso? Então você mantém, pô, Harry Potter a gente sabe, é um menino que sobrevive ao ataque do bruxo, é um reino que tá dividido por causa da galera, que tem a coisa do sangue bruxo, essa coisa do preconceito, da perseguição, tal, pô, legal. Então a gente já entende um pouco da temática, né? O Harry Potter também, ele tem uma questão de tom, né? Qual que é o tom daquela adaptação? Ela é um tom que ela é uma coisa que ela começa infantil, né? Aquela coisa meio lúdica, de terror, uma coisa meio mágica, com bruxaria, com encanto, e ao pouco ela vai se tornando cada vez mais sóbria. Então você vai passando quase que fosse um crescimento do personagem junto com a sua audiência, junto com as suas obras. Então você tem primeiro o olhar infantil sobre algo que está acontecendo no mundo e aquela criança que amadurece durante um conflito até que em certo momento ela se torna parte daquele conflito. Então o tom, ele é muito disso. O tom, ele amadurece. Então ele começa mais doce nos primeiros livros e ele termina mais sóbrio nos últimos livros. Você olha o primeiro filme, ele é dirigido até mesmo pelo Chris Columbus, um diretor de filmes infantis. E os últimos filmes, você vai ver, ele tem um tom mais cinza, uma paleta mais de cores mais lavada, tal. Por quê? Porque é um tom sóbrio, né? Temática, tom.
E aí também tem a caracterização, né? Vamos falar da caracterização dos seus personagens, né? Como que são os seus personagens? Qual que é as suas ideias dos seus personagens? Como eles agem? Qual é o traço principal dos seus personagens, né? Então, vamos falar de uma adaptação, pô, que eu gosto muito que fizeram. Adaptaram os desenhos da Tartarugas Ninjas para um filme nos anos 90. O filme 1 da Tartarugas Ninjas. E é um filme muito sério. Porém, é um filme muito bom. Eu gosto muito desse filme, eu revi ele há pouco e gosto dele, né? Ele é surpreendentemente adulto, esse filme, é surpreendentemente sóbrio. E ele mantém os seus personagens. O Leonardo é o líder, estoico, sério. O Rafael é aquele cara esquentado que questiona as ordens do líder. O Michelangelo, ele é o cara, o inventor, o cara que tenta fazer meio que a ponte entre todo mundo. O Donatello, o adolescente, brincalhão. Então a gente tem a caracterização de cada personagem, a caracterização do próprio mundo, né? E o que a gente precisa falar? Se a gente tirar isso de conta, falar, Ed, mas é uma adaptação, The Last of Us é uma adaptação, ela não precisa ser fiel ao jogo, ela pode fazer o que ela quiser. Se a gente for seguir por esse tema, por esse caminho, a gente vai falar que o filme do Super Mario dos anos 90 é um excelente filme. Porque afinal de contas, se a gente tirar a obra videogame de lado, então dane-se. Então dane-se o que a gente tá falando. Dane-se. Acho que às vezes isso parte de um sentimento, principalmente da galera de filme, né, que não jogou o jogo, muitos não jogaram o jogo, estão falando disso. É só você olhar justamente quem tá elogiando muito a série, justamente são pessoas que não jogam videogame. São pessoas que normalmente têm um preconceito contra jogos, acham uma mídia menor, acham uma mídia adolescente, acham uma mídia imbecil, são pessoas que sequer vão parar pra jogar o jogo e vão fazer isso, né? Então eles vão falar, esse pessoal aí, eles acabam subestimando o que é a história do próprio jogo, não é mesmo? Então, eu acho que o The Last of Us, ele comete aqui, pra mim, uma série de coisas que vão contra esses 3 tópicos que eu acho que são importantes pra gente falar do que é uma adaptação. Ela erra no tom, ela erra até mesmo na temática, e ela erra na caracterização dos seus personagens, né? Principalmente a segunda temporada. E eu quero citar aqui um exemplo muito idiota do como eu não sou um extremista com adaptações. Se você perguntar pra mim assim, quais são suas adaptações favoritas de William Shakespeare? Eu gosto muito de Shakespeare, caso você não saiba. Sou formado em teatro. Já tive que fazer um TCC uma vez baseado em teatro, em Shakespeare, né? No meu curso de teatro. Li bastante obras de Shakespeare, gosto muito, é um dos meus autores favoritos e tal. E você virar pra mim e falar assim, pô, Ed, queria ver algo de Shakespeare, o que você me recomendaria? Tem 2 coisas que eu vou recomendar pra você de cara. Assim, cara, você já viu alguma coisa? Não, nada, nada. Assiste 10 coisas que eu odeio em você e depois assiste Romeu e Julieta do Leonardo DiCaprio. Que pra muita gente vai torcer o nariz, fala assim, porra, peraí, o quê? Como assim? 10 coisas que eu odeio em você é uma adaptação de uma peça de Shakespeare. Só que ela pega os principais elementos da peça, ela pega a caracterização dos personagens, a personalidade dos personagens, a situação deles e coloca no high school norte-americano, com um tom de comédia adolescente, com uma pegada de punk rock dos anos 2000 e faz uma obra muito divertida, uma adaptação muito honesta de William Shakespeare. Você olha e fala assim, cara, que legal essa releitura, né? Isso adapta ao mesmo tempo que traz pra uma audiência nova. E se você pensar que Shakespeare era, na sua época, uma obra feita pras massas e não pras elites, Shakespeare nunca foi uma coisa de intelectual na época do seu lançamento, isso faz muito sentido você fazer essa releitura. O Romeu e Julieta, ele é muito visceral, ao mesmo tempo que ele sai da era da Renascença, ele vem para os anos 90 com uma estética de MTV, em vez de usarem espadas, eles usam armas, usam carros, usam drogas, mas é uma paixão adolescente, ele mantém todos os elementos principais, e apesar de muita gente ter torcido o nariz à época, eu ainda olho pro filme Romeu e Julieta e vejo aquilo como uma obra de cara. O Baz Luhrmann, apesar de ser o Baz Luhrmann muito loucão, ele mantém muitas das coisas que, pra mim, lendo Romeu e Julieta, são essenciais numa adaptação de Romeu e Julieta, né? Essa efervescência da adolescência, essa paixão fulminante, esse desejo de estar com o outro que supera qualquer outra racionalidade, a violência das famílias, a briga. Então a gente não vai ter a violência das famílias do feudalismo ou do começo ali da Renascença, mas o que a gente pode pôr aqui? Pô, a violência de gangues dos Estados Unidos dos anos 90, pá, né? Crime organizado, pá, máfia, pá. Cara, fazer essa adaptação, que é uma mudança de roteiro, mas que mantém-se ainda dentro do tom da obra original, pode perturbar algumas pessoas se incomodaram, mas ainda faz sentido dentro do que era contado naquela história. The Last of Us, ele já tem um problema muito grande pra mim no tom, né? Qual que é o tom de The Last of Us Parte 2, a segunda temporada? The Last of Us Parte 2, ele pra mim, tem 2 coisas pra mim que são essenciais naquela história, né?
Ela é uma história sobre o luto, né? Então ela tem a Ellie tentando lidar com o luto e uma maneira como a gente não lida com o luto. E ela fala muito sobre vingança, né? E não só isso, assim, ela fala muito sobre vingança, suas consequências, e fala muito sobre espelhos, né? Então você tem Ellie versus Abby, né? Então o Joel, que é o pai da Ellie, matou o pai da Abby. A Abby foi e matou o pai da Ellie, né? O pai, entre aspas, que é o Joel. E aí, por conta disso, a Ellie vai lá e mata os amigos da Abby. E a Abby vai lá e começa e mata os amigos da Ellie. E aí, isso vai virar um ciclo eterno, do tipo assim, de quem que é a culpa do que está... Quando termina-se esse ciclo de violência? Quando termina esse ciclo de perpetuação de violência um contra o outro? Quem é que decide que vai terminar isso? Quando que a coisa se encerra? E aí, você vai ter os seus próprios paralelos dentro da história. Você vai ter a WLF com Serafitas. Mas antes mesmo da WLF ter os conflitos com os Serafitas, você tinha ali a WLF com a Fedra. Em determinado momento tem a mesma ali a tragédia de Hillcrest, tem toda a questão dos habitantes de Hillcrest falando sobre tudo o que estava acontecendo ali. Então você vai tendo sempre esses paralelos e esses escalonamentos, né, as rivalidades, né? O Isaac tinha a rivalidade dele lá com a líder dos Serafitas, e depois tem a coisa de subir e escalonar, e aí tu começa a ter os dissidentes de dentro dos próprios Serafitas. Então você vai assim, pô, mesmo que os Serafitas ganhem da WLF, em algum momento você vai ter uma outra dissidência daqui de dentro, e esse ciclo ele nunca termina, porque a gente tá sempre fadado a perpetuar ele, a não ser que a gente termine. Essa é a temática, é a violência a temática. É o luto. É um sentimento de mal-estar. Quando você vai jogar esse jogo e você termina de jogar ele, eu lembro de ter jogado ele durante a pandemia, que gera um sentimento de mal-estar muito grande. Eu lembro de determinados momentos parar o jogo e falar assim, mano, precisa dar uma respirada que isso aqui tá mó bad. Coisa de, sei lá, 2 anos depois de ter jogado o jogo, eu falei, vou rejogar ele pra ver se era uma coisa minha da pandemia ou se era uma questão do jogo. E o sentimento mantinha-se igual. Eu falei, não, cara, é isso mesmo. Ainda o mal-estar, ele persiste. A gente tá indo, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, pro 6º episódio. Então, já foi quase metade da história, quase já foi. Né? Da Ellie, ela já tá no final do dia 2, indo pro dia 3. E em nenhum momento o sentimento de mal-estar tá lá, o tom de mal-estar não tá lá. O tom do luto, o tom da vingança não está lá. E o que a gente tem? A gente tem uma Ellie piadista, que faz piada o tempo todo, boba. A gente tem um foco excessivo no romance, nessa tentativa de meter o relacionamento da Ellie e da Dina, com essa coisa meio de comédia adolescente, boba e rasa, que tira completamente o peso daquela história que está sendo contada. Então, se na obra original a gente tinha uma história pesada, dura, densa, sobre ódio, sobre vingança, sobre uma personagem que está destinada a conseguir vingar o seu, entre aspas, pai, né, o Joel, aqui é uma adolescente boba, apaixonada, com a sua namoradinha, dando um rolê pro Seattle. E aí, vamos falar de caracterização. A Ellie, desde o primeiro jogo, ela tem uma coisa que é muito legal na caracterização dela, que é, não subestime a Ellie, porque a Ellie é braba. A Ellie, apesar de ser uma criatura frágil no primeiro jogo, ela é muito capaz. Então, em diversos momentos, a Ellie te salva no primeiro jogo. É legal tá com a Ellie. A Ellie, ela não é um estorvo que nem era a menina do Resident Evil 4, né, na sua primeira versão. Não, a Ellie, ela te ajuda. Ela tá lá pra te dar um help, ela entra com a faquinha, em determinado momento do jogo você joga com ela consegue fazer coisas, você fala assim, cara, apesar dela sim ser mais frágil que o Joel, ela não é um imbecil, ela não é uma idiota, ela é imatura, sim, mas ela é capaz de fazer as coisas. Quando você vai jogar ela na parte 2, ela é uma personagem capaz, ela é uma personagem que ela sabe tomar decisões, ela sobreviveu naquele mundo, ela foi treinada pelo Joel. A personagem da Bella Ramsey é uma imbecil. E ela não só é um imbecil pelo que a gente vê em tela, ela é um imbecil pelo jeito que os personagens tratam ela. Todos os personagens dela tratam ela pra merda. Ah, você é burra. Ah, você não sabe fazer isso. Ah, por favor, não entre que nem um idiota dando tiro pro alto. Ah, por favor, não faça coisa de idiota. Ah, por favor, não faça imbecil. O tempo todo é retratada como a Ellie é uma idiota. E é tão impressionante que essa série, que muitas pessoas tentam defender como, nossa, essa série tá sendo super empoderada, não sei o que lá, ela tira um dos elementos mais legais do jogo, que é o fato de que a Ellie vai, em determinado momento, salvar o Jesse, né? Quando tá tendo no rolê de Hillcrest, é o Jesse que fez uma merda, foi encurralado pela WLF, a Ellie acha que é o Tommy, ela vai lá, né? E aí, no meio disso tudo, ela acaba meio que ajudando o Jesse, né? Que tava numa merda. E o Jesse nunca tira a Ellie totalmente pra merda, né?
Ele sabe que a Ellie é merdeira, mas ele sabe da capacidade da Ellie de fazer as coisas. A personagem da Bella Ramsey é uma adolescente incapaz. É tão notório isso que em determinado momento tem uma fala da Dina com a Ellie que parece que a Dina tá com mais ódio da morte do Joel do que a Ellie. Você fala, mano, não é impossível, velho. No jogo, a história original, a Ellie chega até mesmo a rejeitar a Dina grávida. Briga, xinga, traz um peso, e esse peso ele é necessário pro tom daquela história. A temática daquele jogo é isso, a temática é vingança, é luto, o tom é um tom sóbrio, sério. A caracterização desse personagem é isso, a Ellie, ela tá cega por vingança. E isso deixa a gente mal, porque a gente viu aquela personagem que é livro de comédia no primeiro livro, de piadinha boba de tiozão, vindo pro segundo jogo, e a gente vê ela derretendo por conta daquele sentimento de vingança dela, e isso é parte daquela história que tá sendo contada. Tanto que você olha e fala assim, faz sentido. Porque você fala, pelo amor de Deus, Ellie, para. E você ser tão apegado àquela personagem e ela ir pra um polo tão extremo numa outra história, é intencional, só pode ser intencional porque faz parte da história macro que está sendo contada. Sabe aquela personagem que você gostou do primeiro jogo? Ela tá com um sentimento de vingança, de ódio, de querer passar aquilo ali tão forte, tão grande, tão cega pelo sentimento dela de vingança, que ela deixa de ser quem ela é, ela deixa de lado os amores dela, ela sacrifica as pessoas que ela ama, ela é capaz de jogar a vida inteira dela pro buraco pra se vingar, e quando ela voltar nessa história não vai ter mais nada pra ela, nada sobrou pra ela. Essa é a história macro que tá sendo contada. Onde existe isso na segunda temporada? Não tem. A gente tem a história de duas adolescentes indo pra uma aventurinha infantil. Ai, eu vou ser pai. Ai, vamos voltar pra casa. É tosco. E aí, se você virar pra mim e falar assim, mas é uma coisa diferente, isso não importa, o jogo não importa, isso tudo aqui não faz sentido, quer não sei o que, fica com o jogo. Então me diz por quê, se o jogo não importa. Se você tá me falando que o jogo não importa nada, por que eles precisam o tempo todo fazer momentos onde as cenas são 1:1 do jogo? Se o jogo não importa nada, é uma versão nova, beleza. Então por que a cena do Take On Me é igual? Por que a morte da Nora é igual? Por que a morte do Joel é igual? Não, aí importa. Aí a gente tá adaptando o jogo. Mas quando a gente vai falar do tom, da temática, da caracterização, aí não importa. Só importa o jogo quando eu quero que importe. Quando eu quero defender uma coisa aqui. A série, ela é horrorosa? Ela não é horrorosa. Existem coisas, né, nelas que são muito boas, né? Design de fotografia, design de produção. Acho que algumas coisas de caracterização do mundo. O mundo ali é muito bem feito, né? Você consegue ver um pouco daquele mundo destruído, tomado pela natureza, dos infectados e tal. Eu sinto falta de algumas coisinhas ali, mas aí, no geral, olhando assim, o mundo eu consigo compreender, gostar. Seattle tá maravilhosa nesse jogo, faz muito bem. Ainda quero ver um pouquinho mais da WLF pra sentir o peso que a WLF tem pra gente na história original. Mas eu acho que o que incomoda mesmo é isso, entendeu? Tipo, essa coisa da temática, dos paralelos da vingança, essa coisa que traz um paralelo até mesmo com a questão de Israel e Palestina, cara. Pô, é muito Israel e Palestina a história que tá sendo contada ali, sabe? O próprio Neil Druckmann fala que tem inspirações sobre esses conflitos históricos que foram perpetuados durante muito tempo, né? Então, tudo isso tá lá, entendeu? É a temática, né? Então, assim, você tem uma caracterização de personagens que é falha, né? Você tem uma atriz que não consegue entregar numa... E aí não vou nem entrar na questão da interpretação. Você tem a temática que... Cara, assim, quem nunca viu a história original não sabe. Isso é uma história sobre vingança. É uma história sobre vingança? É mesmo, né? Mas não, essa história é sobre como a vingança cega as pessoas. É mesmo? Até agora não sei. Eu vi 5 episódios até agora. Não vi isso, né? E o próprio tom, que é o peso. O peso. Mas agora, depois da morte da Nora, a coisa vai ficar mais pesada, onde vai vir... Gente, pelo amor de Deus, né? Foram 5 episódios de uma temporada de 7. A próxima temporada, a gente não é burro, vai contar a história da Abby. Então vamos supor que tenham, 4 episódios da próxima temporada, contando o lado da Abby, que vão ser 7 episódios da terceira temporada também. Então, a história da Ellie é isso aí. E vamos fazer uma equação matemática, assim, ó, de 7 episódios, né? 5, a gente teve só um
isso aqui, ó, de sede de vingança da Ellie. Então, se a gente for pegar na proporcionalidade do Tom, o Tom é muito mais uma aventura romântica, adolescente, de duas jovens dando uma voltinha, do que o desejo inerente de vingança e ódio e como isso destrói a personalidade de uma pessoa, destrói as relações delas, no geral. Uma série como Game of Thrones, que também toma várias liberdades em comparação ao livro, né? Ela mantém o tom dela o tempo todo. O tempo todo, o tom e a temática dela é o jogo de poderes. E como muitas vezes as coisas que rolam por trás dos bastidores é que dita o jogo do poder. Então o tom é sempre um tom de desconfiança, é sempre um tom de tipo assim, tem alguma coisa acontecendo ali por trás, você nunca tá confiando no que tá acontecendo, tem sempre alguém mexendo nos bastidores. Então desde o episódio 1, você já tá incomodado. Desde o episódio 1, ele já deixou muito claro, né? Quando, porra, as coisas que fazemos por amor e arremessa a criança pela torre, você fala, caralho, se eles vão matar a criança, talvez, uma série que mata a criança, né? Talvez seja um recado sobre o que pode acontecer aqui nessa série, né? Chegou a matar os lobos no começo da temporada. Então você já começa a entender, tipo assim, alguma coisa aqui, amigo, né? Tem os lobinhos que morrem no primeiro livro, não é? Deixa eu ver aqui. Game of Thrones Wolf Die First Book. Não lembro aqui, mas tudo bem. Mas vamos falar da criança só, né? A gente tá falando já de cara da criança que é arremessada, né? Já é um tom pra você do que é capaz de acontecer, né? Do que é capaz de rolar, né? Do que é capaz de rolar naquela história, entendeu? Isso é a Lady, né? A loba da Sansa, que morre até realmente cedo, né? Na história, né? E até mesmo um foreshadowing vai acontecer com ela, pode crer, né? Enfim, tudo isso é um tom, tá ligado? Tudo isso da temática, tudo isso da história, tá tudo lá, entendeu? Tá tudo meio que lá. Mudou muita coisa, mudou, mas quem lê os livros e quem viu as primeiras temporadas, poucas pessoas reclamando disso. Não, tá, muda. Pô, é legal pra cacete, é legal de acompanhar, pô, foda. Eu acompanhei as temporadas felizão, porque eu li os livros. Pô, legal de ver isso, né? Legal. E no Last of Us, não. Por quê? Porque são coisinhas básicas que tomam umas liberdades, e apesar de falar assim, nitpicking, não sei o quê, mas é que muda a visão geral do que tá acontecendo. Entendeu? Acho que muda uma percepção do que tá acontecendo. Só que assim, não adianta nada você pegar e falar assim, a gente vai daqui e vai chegar até aqui, certo? Só que esse caminho aqui é o que vai ditar o como você chega aqui. E o caminho que a Ellie tá chegando aqui não condiz com a história que tá sendo adaptada. Ah, mas como é a obra por si só? Amigo, eu não vi a obra por si só, não posso dizer. Mas como uma adaptação, pra mim, The Last of Us da segunda temporada tá sendo muito, mas muito, muito fraca. Tá bom? Comenta pra mim o que você acha. Um grande beijo a nós. Ficou enorme esse vídeo aqui, mas eu queria falar sobre isso. Valeu!